boa noite. Estamos aqui com o nosso palestrante, Dr. Felipe Lucato, dando início a mais um Web Update e hoje sobre passo a passo em vitrectomia. Gostaria de agradecer a todos pela presença e queria pedir que fiquem bem à vontade para, enfim, enviar as dúvidas ou compartilhar informações através do chat. A gente vai estar bem atento. Não esqueçam, por favor, de desativar os microfones. E, por fim, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a Allergan, a Novartis e a Latinofarma. Pois é, boa noite, pessoal. Hoje a gente tem a honra aí de trazer um super médico aí da retina, né? O Dr. Felipe Lucato, faz parte aí da equipe médica do Hospital COP em Salvador, né? Ele fez a residência dele na Escola Paulista de Medicina, depois fez o Fellow em Retina e o Fellow em Mácula na Escola Paulista de Medicina também, e atualmente faz a pós-graduação dele também lá, né? Então ele tem uma formação aí perfeita, né? Uma formação dos sonhos. E ele também é um administrador do Retina Tips, que é um canal no Instagram e no YouTube. Tem uma série de vídeos extremamente didáticos, extremamente bem feitos, assim, com dicas em várias áreas em vitrectomia, desde fixação escleral, peeling, descolamento de retina, uma variedade muito grande de boa qualidade, vídeos extremamente assim objetivos e sintéticos, e tenho certeza que ele hoje vai trazer uma série de dicas aí muito boa para a gente, né, para quem gosta de vitrectomia. Felipe, vai em frente aí, siga adiante. Obrigado, eu queria agradecer o convite, queria agradecer a todos os amigos aí, Camila, Michele, o Paulo, o Vasco. Eu fiquei muito contente semana passada, semana retrasada, quando o Vasco falou comigo, e quando a gente começou a discutir o tema, eu fiquei contente também, porque esse falar da vitrectomia e falar dos nuances, né, que tem na cirurgia, no passo a passo cirúrgico, é legal. A gente sabe que é uma cirurgia bem passo dependente, né? Algum detalhezinho que você fez no começo pode influenciar no resultado ou no andamento da cirurgia. E eu vou compartilhar minha tela. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre
A vida vem em ondas como mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar, 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 como uma onda no mar. Então, pessoal, hoje eu vou falar de dicas práticas na cirurgia de vitrectomia. A gente vai passar pelo passo a passo cirúrgico, detalhando pontos chaves de cada passo cirúrgico. Isso começando desde a anestesia e da colocação do drape até os passos que envolvem uma vitrectomia independente da doença que a gente está tratando, né? Não necessariamente no descolamento de retina, não necessariamente no buraco de mácula, são passos que são comuns a vários procedimentos dentro da cirurgia de retina. E como eu disse, a importância de discutir isso é um assunto legal para quem está começando a operar, né, para o fellow, para quem está começando a ter contato e não tem tanta experiência ainda na cirurgia de retina, porque ele vai se identificar com alguma cirurgia que ele fez recentemente, com alguma dificuldade. É interessante para o residente porque ele começa a viver o raciocínio de como, o que envolve uma vitrectomia, o que envolve a cirurgia de retina. E eu aposto também que quem tem mais experiência já e adora operar vai ter alguns insights, alguns pontos para discutir junto que vão enriquecer o conteúdo da aula. Eu queria começar pelo primeiro, antes de qualquer passo cirúrgico, eu queria chamar a atenção para a importância da anestesia. A gente opera, às vezes, em mais de um centro cirúrgico com diferentes pessoas na equipe anestésica. Às vezes são pessoas que estão acostumadas a fazer anestesia para catarata, que a gente sabe que a anestesia tópica gera um conforto tranquilo para o paciente com cirurgia de catarata, mas na vitrectomia, ou especialmente em cirurgias que a gente tem que passar a faixa, a gente tem que lembrar de checar bem a anestesia antes de começar. Na maioria das vezes a gente não faz anestesia geral, alguns serviços gostam de fazer a vitrectomia sempre com anestesia geral. Existem algumas vantagens com isso, né? Você não tem o risco do paciente se mover durante o procedimento. Num ambiente de ensino, onde o fellow pode discutir com o orientador com mais tranquilidade, né? Sem escolher muito as palavras, mas a maioria das vezes uma anestesia é um bloqueio, uma anestesia local, e eu chamo a atenção que existem alguns pontos chaves no procedimento da vitrectomia, que o paciente pode sentir dor, e ele sentir dor vai interferir bastante no andamento da cirurgia e muitas vezes no resultado, que é durante a edentação escleral. Se tiver com uma anestesia não adequada, o paciente vai reclamar a hora que você deprimir a esclera dele. Se for passar faixa, durante a tração dos músculos retos, é um procedimento doloroso. A criopexia, quando ela está associada à vitrectomia, ou mesmo uma cirurgia que está passando só a faixa. E no final da cirurgia, quando você vai suturar a conjuntiva. Então, o recado aqui nesse passo, né, a dica prática nesse passo tenha o costume sempre de checar a anestesia antes de começar o procedimento. Peça para o seu paciente olhar para cima, olhar para baixo, olhar para um lado, olhar para o outro, e se tiver algum movimento de reto dos músculos retos, não comece o procedimento ainda. Chame a equipe anestésica, ou você mesmo pode fazer a complementação do bloqueio, ou pode pedir para o anestesista complementar, porque se ele tiver com alguma movimentação de reto,
de algum dos músculos retos, é bem provável que ele vá sentir em algum ponto da cirurgia. É tolerável a intorção ou extorsão, se tiver uma movimentação de músculo oblíquo, pode começar a sua cirurgia tranquilamente, o paciente não vai sentir nada. E passando agora para outro detalhe que muitas vezes a gente não discute ou a gente não lembra, mas saber da importância do drape, né, de colar o drape corretamente. Se você pegar alguns formulários como o ICO, o OSCARS, ele tem, inclusive, a recomendação CETA para checar se o cirurgião em treinamento está fazendo direitinho, porque a gente sabe que também pode interferir bastante na sua cirurgia, né, relacionado ao fogging, né? A gente opera, às vezes, com sistemas de não contato, um BAI, um Recite, e se tiver um drape mal aderido, mal colado, vai ficar ali um contato com a respiração do paciente que vai ficar embaçando a sua lente. Isso dificulta muito a visualização e atrapalha também o andamento e o resultado da sua cirurgia, além do risco maior de infecção. Então, os pontos-chave, né, da colocação do drape, secar primeiro bem a pele depois da asepsia, tenha o cuidado de você ou seu instrumentador ou o cirurgião auxiliar, depois de passar a solução tópica, secar bem, e o drape tem que ser colado de uma maneira que ele esteja bem centralizado, cobrindo os cílios e com uma boa exposição. Na hora que você colocar o bléfaro nele, que tem uma boa exposição para que você consiga trabalhar direitinho durante a cirurgia. Aqui um exemplo de um drape não adequado, que tem uma cobertura incompleta dos cílios, tem um corte irregular, e olha aqui na região nasal já, nem colocou a esclerotomia ainda e já está solto. Isso aqui corre um grande risco de criar um caminho para o ar da própria respiração dele ficar vindo e embaçar a lente do seu Bion, por exemplo, e atrapalhar a cirurgia. Começando o procedimento cirúrgico em si, né? Eu não vou falar de faixa hoje, vou falar só dos procedimentos da vitrectomia, mas falando da colocação dos trocáteres, lembrar que tem um posicionamento correto para o paciente pseudofásico e proafásico, e existe um risco de toque no cristalino, então o paciente fásico é um pouquinho maior a distância, né? De 3 a 13,5 no pseudofásico ou afásico, 3,5 a 4 no paciente fásico. Um outro ponto importante, um ponto-chave aqui na colocação do trocáter é fazer um deslocamento conjuntival. Pode ser feito ou com o próprio cotonete, que você puxa um pouquinho da conjuntiva, depois, marcou a posição, né, da sua esclerotomia, puxa um pouquinho com o cotonete ou com a pontinha mesmo do esclerótomo, mas faça um deslocamento conjuntival, porque daí você consegue aumentar a chance de não precisar suturar no final da cirurgia. Então, puxa um pouquinho para depois ir no local que você quer fazer a esclerotomia. E a outra dica que é importante aqui, né, é o posicionamento dos trocáteres. O recomendado é fazer entre 10 e 2 horas do relógio. Algumas pessoas gostam de operar bem abertos, né, colocando ele às 3 e às 9. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, porque alguns pacientes têm o osso nasal mais proeminente ou a região frontal, e a angulação que você vai precisar para fazer laser ou para iluminar, ou mesmo para acessar alguma área com o seu vitreófago, vai ficar complicada dependendo da posição do esclerótomo que você escolher. Então, depois eu vou mostrar o que eu costumo fazer e por que eu costumo fazer assim, mas o recomendado é que faça entre 2 e 10 horas. E eu recomendo fazer também a técnica bimanual, eu vou mostrar ela. Aqui é um vídeo do Retina Tips, eu peguei vários trechos de alguns vídeos que eu gosto de colocar nessas posições. Por exemplo, nesse caso, no quadrante temporal, eu sempre coloco ele mais próximo ou aqui das 9 ou das 10, mas numa região mais aberta. A região temporal, ela não tem o osso igual do outro lado do nariz, né? Então é um lugar que você consegue dar essa movimentação melhor. Então eu sempre faço ela mais aberta, mais perto lá da infusão. E a outra esclerotomia nasal eu faço no meio do quadrante. E eu acho isso legal, quando é o outro olho você inverte, né? Eu acho isso legal porque ela dá a possibilidade de você entorcer e extorcer o olho, ele te dá essa movimentação no globo ocular que facilita você atingir a periferia sem precisar ficar identando. Então, muitas vezes, para fazer um laser ou para fazer a base vítrea, isso facilita bastante a sua cirurgia.
Ainda falando de técnica, né, da esclerotomia, lembrar que o ideal é de fazer uma incisão biselada, uma incisão mais inclinada, e tomar cuidado para não fazer uma depressão muito grande do globo ocular, evitar uma rotação muito grande, que você possa errar a posição que você programou para fazer esclerotomia, e tomar cuidado, principalmente quando tem situações de hipotonia, ou em pacientes jovens que têm uma esclera mais grossa. Essa situação de hipotonia clássica no procedimento combinado, né? Quando você faz cirurgia de catarata, você termina, coloca a lente, aspira o metil e vai começar a vitrectomia. Muitos cirurgiões não suturam a córnea. Eu, por exemplo, não costumo suturar a córnea depois da cirurgia de catarata. E o olho está hipotônico e às vezes deprime muito. Tem hérnia de íris. Então, é um passo para tomar bastante cuidado. Uma hérnia de íris começa a atrapalhar bastante a cirurgia, a gente sabe disso, né? Então, o que você pode fazer? Ou preenche a câmara anterior com BSS mesmo, para dar um tônus maior antes da esclerotomia, ou, às vezes, você pode deixar o metil, terminou, colocou a lente, deixa o visco, faz a sua esclerotomia, checa a infusão, deixa a infusão fechada, depois você volta para a câmara anterior, aspira o visco, depois das esclerotomias já colocadas. É um vai e volta de passo cirúrgico, mas que evita também isso. A incisão ela deve estar inclinada em mais ou menos 30 graus. Existem duas técnicas. Você pode fazer ela uniplanar, onde você aponta 30 graus e faz ela inclinada até ela entrar no globo ocular. Essa aqui é mais recomendada quando você quer tentar evitar suturas no final. E em alguns casos, quando tem uma esclera mais grossa, ou quando ela está alguma resistência, você pode fazer a biplanar, quando você entra só com a pontinha a 30 graus, depois você deixa ela a 90 graus, mirando na região que está o nervo óptico e entra apontando para o centro do globo ocular. Aqui é um exemplo de uma incisão inclinada uniplanar e que o globo ocular sofre uma rotação e uma depressão muito grande. É isso que eu falei para tomar cuidado. Então, você nota que o cirurgião faz o movimento para entrar, mas tem uma depressão muito grande do globo ocular. Isso aqui você pode evitar, né? Aqui eu vou falar da técnica bimanual, que eu tinha falado também. O trocáter da infusão, você coloca temporal inferior nesse paciente, fazendo a mobilização da conjuntiva com a própria ponta, colocando o trocáter, e aqui eu gosto de fazer bimanual, porque as posições, né, aqui fazendo temporal bem aberto e nasal a 45 graus, como eu tinha falado, puxando a conjuntiva também, você segura o olho com uma mão, você não termina ela, né, faz a outra, você está segurando o globo ocular, você evita a rotação, depressão dele, e fica mais fácil de fazer a incisão sem deprimir muito o globo ocular, desse jeito com a técnica bimanual. É uma dica simples, mas acho que ajuda bastante nesse passo. A técnica de posicionamento correto da infusão. Como eu falei, ela é colocada normalmente em temporal inferior. Existem, claro, exceções. Se tiver um descolamento de coroide grande ali, ou um trauma no local recente que fez sutura, você pode colocar em outra posição. E os pontos chaves primeiro, tira todo o A, você enche ela de BSS, né? Tenha certeza que ela está sem A no sistema. Depois você acopla e tenha certeza com uma pinça que ela está bem acoplada, para ela não escapar durante a cirurgia. Às vezes a gente está olhando lá no fundo do olho, ela escapa, a gente nem percebe. Checa ela antes de abrir. Então, olhando de lado, lateralmente, você consegue, mobilizando a infusão, ver se ela está na posição certa, se não está no espaço subretiniano ou supracoroide. Você pode até usar aquela técnica, que às vezes o pessoal brinca, a técnica do presidiário, né? Com uma pinça qualquer sua, você vai lá e usa ela como um espelhinho para ver se ela está na posição correta. Eu até tenho um vídeo disso, mas eu não encontrei para colocar na aula. E quando no paciente fásico, tomar cuidado com toque na lente durante a abertura da infusão, ver se ela não está no local errado antes. E em algumas situações especiais, a infusão pode ser colocada em outras áreas, eu vou falar disso.
Aqui é uma dica do Tips que eu acho legal. Um dos primeiros vídeos que eu fiz no Retina Tips, a gente tem 102 vídeos hoje em dia, esse foi um dos primeiros. É uma dica que eu aprendi, inclusive, com um colega de fellow que fazia isso. É muito comum no Constellation, quando você coloca a infusão e fecha essa chavezinha, ele faz um vácuo e puxa um pouquinho de ar. E aí, quando você vai começar a vitrectomia, tem aquela bolha de ar chata ali, atrapalhando a vitrectomia do core. Eu recomendo não fechar essa chavezinha. Você preenche ela de líquido, tira todo o ar e prende a própria via de infusão. Ao invés de você prender ela na chave, você prende com o seu dedo. E aí ela não faz esse vácuo. Você coloca a infusão e mantém ela presa até que você consiga checar se ela está na posição correta. Olha de ladinho, se ela está na posição certa, é só soltar. E aí você evita aquela bolha chata do começo da cirurgia, atrapalhando sua visualização. Aqui é um exemplo, uma cirurgia de Juliana com DC hemorrágico. Às vezes a gente tem que colocar a infusão na câmara anterior, porque não tem um espaço para você colocar no local certo. Faz a drenagem toda do sangue, é uma cirurgia bem dramática, né? Depois que você consegue drenar bem, você vai colocar o esclerótomo e checar. Ali ela estava checando e estava ainda, não estava na cavidade vítrea. Continua a drenagem até conseguir liberar bem um quadrante, para que depois você mude ela de posição, coloque na posição correta para continuar a vitrectomia. Quanto a dicas de focos, de foco e de visualização, lembrar que a gente tem alguns cirurgiões que gostam ainda da lente de contato. A lente de contato tem como desvantagem você precisar do auxiliar para segurar ela, mas ela tem uma vantagem que ela facilita muito a visualização da periferia. E a gente tem os sistemas de não contato, que eu acho que trouxeram uma independência muito grande para o cirurgião, uma vez que você consegue fazer os passos cirúrgicos, a maioria deles sem precisar de um cirurgião auxiliar interferindo muito. Lembrar que a gente tem... é importante que a pessoa que esteja começando a operar se familiarize e opere sempre com o pé no XY do microscópio, conhecer bem o sistema de visualização. O uso da chandelier ajuda muito na cirurgia, né? Melhora muito, porque com a chandelier você consegue deprimir a esclera e fazer a vitrectomia da base, por exemplo, sem depender de outra pessoa para fazer a indentação. É mais seguro, é mais controlado os movimentos. E conhecer também que, de repente, você pode querer trocar. Hoje em dia, o Bion vem com uma lente que você consegue fazer o peeling e a base sem ficar trocando de lente, né? Mas você pode usar também lentes de contato para o peeling na mácula, saber as diferenças, lembrar que quando você está usando uma lente de contato para mácula, ela vai te dar uma magnificação muito grande, mas ela reduz muito o campo, então tem que tomar cuidado na hora de entrar com os instrumentos, porque você pode tocar inadvertidamente a retina. Aqui é um vídeo mostrando o próprio fabricante do Bion faz essas recomendações que a gente colocou no vídeo. Lembrar de resetar o microscópio antes. Existem outras formas de fazer isso, mas essa é a forma que eles recomendam. Hidratar bem a córnea, e a recomendação é que coloque o Bion, ajuste a rodana dele até lá em cima. Foca bem no limbo, com a magnificação máxima, máximo de zoom, você foca no limbo. Depois você reduz para cerca de 40% o zoom e vai descendo a rodana, visualizando o nervo óptico, até que você consiga um foco adequado. Por que eles fazem essa recomendação antes de começar a operar? Porque daí você não precisa ficar mexendo muito no foco se você for fazer um peeling e depois for fazer a base, entendeu? Você não precisa refocar para fazer o peeling, ele já está no foco para diferentes distâncias. Na vitrectomia do core, você pode começar a vitrectomia do core antes, sem o Bion, né? Você pode fazer só com a luz do microscópio mesmo, chegando atrás ou do cristalino ou da lente. É importante que você veja as ponteiras dos seus instrumentos lá atrás, e se for um paciente fácil, tomar cuidado com o toque. É interessante que tire logo, faça uma vitrectomia embaixo da cânula logo no procedimento inicial, porque evita que quando você entre e saia com a iluminação ou com vitreófago, você gere tração na base vítrea e rotura iatrogênica.
E nesse momento é interessante fazer uma iluminação mais difusa. Você deixa a luz um pouco mais afastada e ilumina mais difusamente para ter noção adequada de profundidade. Aqui um exemplo de um paciente com a lente deslocada, fazendo a vitrectomia anterior, tirando todo o vítreo que está na região central. Na vitrectomia do core, você não precisa ficar movendo muito, você pode ficar parado ali enquanto está vindo vítreo na sua ponteira. Nesse caso, você pode desligar a luz do microscópio e usar a iluminação também para ver a cápsula e não danificar o restante da cápsula posterior, para depois colocar a lente no suco, né? E lembrar que quando tem duas lentes, você tem duas interfaces com dioptrias diferentes. Isso dificulta a noção de profundidade. Eu vou falar disso um pouquinho mais adiante. Para orientar onde você está no fundo de olho, usa a sombra. Pouca gente fala disso. Mas a sombra do seu instrumento está falando onde que você está. Se ela estiver muito perto da ponteira do seu vitreófago, você está muito perto da retina. Se ela estiver mais distante, você está mais distante. Isso serve para vitrectomia, serve na hora de fazer o peeling. Ela te guia, a sombra do seu instrumento te guia para várias coisas. É legal usar esse recurso, ter na cabeça esse recurso enquanto estiver operando. Aqui o exemplo das duas interfaces, na vitrectomia do core, veja que é muito fácil de... Você está ali e aí, na vitrectomia do core, como eu falei, você não precisa ficar se movendo muito, e às vezes você confunde, você acha que você está longe da retina, e a hora que viu, deu um toque desnecessário, na média periferia aí, não vai causar grandes problemas com a sua cirurgia, mas pode ser no polo posterior, né, e causar um dano sério. A técnica para descolar a hialoide, o descolamento da hialoide posterior, ele é um ponto-chave na maioria dos casos, né? Se não falar em todas as vitrectomias, você tem que descolar a hialoide do paciente que tem ela aderida ainda. E a técnica dela aumenta um pouquinho do zoom, chega ao lado do nervo óptico, de preferência no lado nasal, aumenta o vácuo no máximo, e daí você vai aspirando devagarinho, seguindo próximo da retina, até que você veja o vítreo entrando na sua ponteira, e depois você pode afastar ele, seguindo as arcadas, você pode afastar e trazendo para cima, sempre de olho na periferia, porque é muito comum, às vezes você opera um buraco de mácula. O paciente teve um buraco de mácula porque ele tem uma adesão vítreo-retiniana anormal. Ele tem um vítreo muito aderido à retina. E isso, provavelmente, ele também tem um vítreo aderido de maneira muito intensa na periferia. Então, às vezes, você se empolga lá e descolou a hialoide, faz de uma vez e acaba fazendo rotura na periferia desnecessariamente. Esse é um paciente já panfotocoagulado, mostrando o descolamento. Esses pacientes são de difícil descolamento da hialoide, né? O paciente diabético, ele tem a hialoide muito aderida também. Então, vai lá no lado nasal, aspira, às vezes você não vai conseguir de primeira. Não conseguiu de primeira. Outra coisa muito importante que as pessoas que estão começando a operar esquecem, ilumina a sua ponteira, senão você não vai ver. Você viu esse brilho alterando da hialoide ali no fundo? Se você tiver com a iluminação fora da sua ponteira, e é fácil esquecer de iluminar a ponteira, você não vê o vítreo entrando na ponteira do vitreófago, não consegue visualizar esse passo adequadamente. E fica sempre de olho na periferia, né? Quando você conseguiu trazer um pouquinho, descolar um pouquinho, corta e vai soltando ele até ele descolar a hialoide completamente. Então a gente fez aí nesse momento a vitrectomia do core, descolou a hialoide posterior, está na hora de fazer a difíceis, quando você não tem certeza se a hialoide está descolada ou não. Você pode usar a triamcinolona, a triamcinolona vai ajudar bastante também na questão da visualização. Esse é um paciente também fotocoagulado já com um descolamento regmatogênico macula on. Esse paciente foi super difícil de descolar, fez a manobra várias vezes, colocou triamcinolona e estava a hialoide toda lá. E às vezes você tem que buscar um plano para tirar a hialoide em outro local. Aqui está drenando pela rotura o descolamento que ele tinha, já fazendo laser na rotura. E às vezes você precisa usar de outros artifícios. Por exemplo, aqui eu corei com azul, fiz o peeling
e depois de fazer o peeling, você consegue achar algum plano na média periferia para descolar o restante da hialoide. Você inverte um pouquinho a ordem da cirurgia, mas em alguns casos você tem que insistir para conseguir fazer esse passo. A Flex Loop também ajuda bastante, ela foi desenvolvida para conseguir o primeiro flap da limitante, mas nesses casos de hialoide difícil de descolar, ela ajuda a criar um plano também, encontrar um plano para tirar. Você pode tirar hialoides mais espessos até com a própria pinça, né? E às vezes é difícil mesmo, às vezes é complexo, você acha que está descolada e não está. Esse paciente com um descolamento bolhoso, o descolamento da hialoide fica bem complicado e você vê que nesse caso a gente faz a manobra, coloca a triancinolona, ela parece estar ali e também não consegue. Aqui eu estou limitando a essa arcada, mas quando vai para outra, tem que tomar cuidado, porque acontece da retina vir na sua ponteira, faz rotura iatrogênica, usando aquele artifício de corar e tentar fazer um peeling para achar um plano para remover a hialoide. Nesse caso a gente consegue. Só que tem hialoides que elas descascam muito, né? Você não consegue remover ela inteirinha, você vai tentando soltar, ela não sai ali da média periferia. Então, os pacientes míopes, e às vezes acontece coisas ruins, como nesse caso, aspirando bem pouco e com corte alto, e mesmo assim a retina que está móvel pode vir e causar uma rotura enorme, prejudicar bastante o resultado da sua cirurgia. Agora sim, indo para a vitrectomia da base, e aqui o recomendado é que use cortes altos e vácuo baixo. É interessante que durante a vitrectomia você fique em cima da área de depressão escleral, isso te dá mais segurança para subir o vácuo, por exemplo. A iluminação, que também é essencial, a chandelier ajuda muito, porque você consegue deprimir a esclera ao mesmo tempo que você faz o procedimento de maneira mais segura, e sempre tomar cuidado para evitar a rotura iatrogênica. Você pode usar para isso o perfluorocarbono, ou, em alguns casos, proteger com a própria iluminação. Eu vou mostrar uns vídeos também. A outra coisa que você pode fazer para a vitrectomia da base, para evitar a rotura iatrogênica, é virar um pouquinho a boca da sonda de vitrectomia você usa ela a seu favor, né? Você tira ela de frente para a retina, colocando ao contrário. Esse também é um vídeo de Juliana, que um paciente com várias roturas, ela está virando um pouquinho aqui para fazer o shaving da base bem próximo da rotura, e depois ela vira contra a retina para remover o flap, né? Usando o perfluor, você consegue tirar a mobilidade da retina e aí deprimindo a esclera, tem mais segurança para tirar o flap da rotura, para tirar o vítreo da periferia, fazendo esse movimento que vai lá de posterior para anterior, né? Para remover todo o vítreo da base. Aqui é um outro paciente também com várias roturas que mostra que você pode, às vezes, em algumas situações, usar a sua própria iluminação para proteger. Então, você está usando corte alto, vácuo baixo, mas mesmo com o vácuo baixo, a retina tende a vir, você pode usar ele em L, assim, ó, você consegue proteger com a iluminação. Se a retina tentar vir na boca do vitrófico, ela não vai conseguir, porque ela bate na sua sonda da iluminação. O perfluor ajuda bastante, porque ele drena o líquido de baixo da retina, ele condensa a base vítrea lá na periferia, e aí sim você pode usar um vácuo corte alto com vácuo alto com mais segurança. Aqui eu decidi colocar esse passo porque no descolamento de retina é interessante a gente falar como colar a retina, né? A gente pode colar na troca, que é aspirar diretamente o líquido subretiniano através de uma rotura. Funciona muito bem quando a rotura é única. E a técnica para isso, você vai drenar o líquido lá da rotura com uma soft tip ou com o próprio vitreófago, às vezes. E o ideal é que você tilte o olho na direção da rotura. Vamos supor, a rotura é inferior, você joga o olho para baixo, porque aí o líquido vai acumular lá embaixo. E enquanto você estiver criando um vácuo ali na rotura, o líquido está seguindo aquele fluxo. E é legal que você mantenha sempre ele na interface, né? Você mantém o líquido sempre na interface. Enquanto você está fazendo a troca, você
consegue ver isso pela sombra também. Você está com a cânula, a hora que você toca o líquido, tem interface de líquido e interface de ar. A hora que você tocou o líquido, a sombra sua, ela forma como se fosse a letra I com um pinguinho no I, né? Quando você está fora do líquido, ela fica só uma sombra reta. Quando você toca lá, ela forma uma bolinha na sombra. Aqui um vídeo mostrando a remoção do flap, fazendo o laser sob dentação e depois drenando direto sem usar perfluor, fazendo troca e colando na troca, usando o próprio vitreófago e tiltando um pouquinho o olho para baixo. Depois que o líquido saiu daquela área ali da rotura, aí você vai mais próximo do nervo óptico. O ideal é que você não vá no nervo óptico muito próximo com a sonda. A gente sempre usar uma backflow, uma soft tip que tenha ponteirinha de silicone para evitar trauma e neurite traumática. A outra forma de colar a retina é usando o líquido pesado, o perfluor, e a técnica para isso. Se você injeta mirando ali na região do nervo óptico, o ideal é em uma bolha única, né? Evita um jato muito forte, tanto às vezes com o próprio jato, dependendo da força que a pessoa usa, pode ir bolha para o espaço subretiniano diretamente só pelo jato. Às vezes forma aquele monte de bolinha em volta que pode, num caso mais complexo, com múltiplas roturas, com retinectomia, ir para o espaço subretiniano. E depois você vai ter que reabordar o paciente para tirar um perfluor submacular, por exemplo. Então, começa a injetar próximo do nervo óptico, numa bolha única, tilta o olho dessa vez contra a rotura, porque você quer que o líquido que é pesado comece a empurrar todo o líquido que está na área contra da rotura em direção à rotura. Eu vou mostrar uns vídeos. Esse aqui é essa complicação que chama fish. Na verdade, não é uma complicação, mas é fish eggs. É um fenômeno que, quando você injeta sob muita pressão, ele não forma uma bolha única, forma várias bolhas. Nesse caso, não tinha nenhum problema, era uma rotura única. Então, se acontecer isso, transforma as várias bolhas em uma bolha só. Se não conseguir, entra com uma soft tip, aspira as bolinhas pequenas, deixa só a grande para depois continuar. Existe uma cânula especial para evitar isso, que é da Med-One, não tem interesse nenhum comercial nem nada, mas é uma cânula que é excelente, ela ajuda muito porque enquanto você injeta o perfluor, o BSS é drenado e aí você consegue usar a técnica correta, colocando, aqui veio uma bolinha de ar junto, mas uma bolha única que vai crescendo e empurrando o líquido subretiniano. A outra técnica que existe, se você não tiver essa cânula e vai injetar com uma cânula comum, você pode tá com uma chandelier, você entra com a sua mão, uma mão para injetar, de preferência com a mão dominante, por exemplo aqui, com a mão direita injetando o perfluor e com a mão esquerda o vitreófago está aspirando. Então você pode também reduzir a pressão no vitreófago, né? Mas aspirando um pouquinho enquanto injeta, você consegue controlar também. Esse é um vídeo do Alex Piai, que ele compartilhou para essa aula, que ele tinha colocado azul e tinha ido para o espaço subretiniano. Depois ele usou o perfluor só para mostrar como o perfluor faz aquela drenagem do líquido subretiniano e você vê que o azul está saindo lá pela rotura. Isso é ilustrativo só para falar por que você tilta o olho contra a rotura nesse caso. Quando você tem múltiplas roturas, o ideal, você está com o perfluor e aí quando for fazer a troca, o ideal é que vá da rotura mais posterior, comece a secar essa rotura mais posterior antes de migrar para mais anteriorizada. Então, por exemplo, aqui tem uma rotura temporal bem posterior, que está primeiro fazendo a troca e secando bem ela, para depois ir naquela que está mais na média periferia e terminar a troca. Então, você vai insistindo aqui até que o perfluor passe do nível da rotura. Depois você vai na rotura mais posterior para depois terminar no nervo óptico. Lembrar, aqui é legal, quando você usa o perfluor também, além dele condensar o vítreo da base todo na periferia, ele te ajuda a ver se tem vítreo na periferia ainda, porque ele forma uma dupla linha. Você consegue ver bem essa interface. Se você encheu de perfluor e dentou lá na periferia e vê essa dupla linha, significa que ainda tem vítreo naquele local para você terminar de fazer o shaving.
vezes você acha que fez o shaving completo e sobra esse vítreo condensado aqui, que o perfluor evidencia bem ele. O endolaser é usado tanto para retinopexia, como nos casos de oclusões vasculares ou diabetes, é usado para fazer fotocoagulação, né, uma panfoto, uma fotocoagulação setorial. Tem que Os pontos a serem lembrados aqui é que o laser é legal que ele pode ser feito através do BSS, através do óleo de silicone, através do perfluor ou mesmo depois da troca sob ar, sabendo que a vantagem de fazer ele depois da troca é que você consegue enxergar melhor a periferia, ele te dá um efeito óptico que você consiga ver melhor a periferia. Em compensação é mais difícil porque tem um fogging, às vezes um paciente pseudofásico fica muito embaçado para ver, então é um pouco mais difícil. Toma cuidado com o poder do laser, sei que quando você está mais posterior você precisa usar um poder maior e quando está mais anterior você precisa de um poder menor. Pode mudar isso ou mudando a potência do laser, ou pode mudar isso mudando a distância que você está fazendo o laser. Você notou que a marca está muito intensa, você afasta um pouquinho. Se decidir fazer laser contínuo, não fique no mesmo local, porque isso vai gerar uma queimadura mais intensa, então mova bastante o laser se estiver usando laser contínuo. E tomar cuidado para não supertratar o paciente, né? É muito comum hoje em dia a gente ver uma polêmica, é o laser 360 graus. Ele não é indicado, normalmente não é necessário, a não ser num caso como esse que o Caio Franco compartilhou com a gente no Retina Tips, que um paciente tinha muitas roturas em vários quadrantes, e aí não tem como, é uma periferia muito ruim, um paciente que faz roturas de maneira muito fácil, e aí o laser 360 tem sua aplicação. De rotina, numa cirurgia de buraco de mácula, numa cirurgia de membrana, não precisa fazer o laser, precisa sempre checar a base vítrea no final da cirurgia e ver se tem alguma rotura iatrogênica, alguma rotura que não foi tratada, mas não precisa fazer de rotina. A dilatação pupilar pode ficar prejudicada, o paciente fica com uma midríase paralítica, piora olho seco e não tem benefício, né? É claro, tem as suas exceções. Às vezes, que nem eu dei aquele exemplo do buraco de mácula, você descolou a hialoide, viu que a hialoide do paciente é muito aderida, faz o laser 360. Se você acha um fundo muito rarefeito, você não conseguiu identar ou não conseguiu visualizar muito bem a periferia dele, tem medo de no pós-operatório ele ter um descolamento por uma rotura que você não conseguiu checar direito, tudo bem, pode fazer pontualmente em alguns casos. Aqui um exemplo só de um laser sendo feito para fotocoagulação num paciente diabético. Aqui é interessante lembrar essa questão da potência do laser, que varia dependendo do local que você está fazendo no laser. E, por fim, falando de agentes tamponantes, que vai variar o que a gente quer usar de agente tamponante no final da cirurgia, dependendo da preferência do cirurgião, dependendo do caso, dependendo da patologia. É interessante lembrar só que em casos simples, por exemplo, uma retirada de óleo, após de membrana EP, às vezes você nem precisa fazer a troca, né? Mas quando fizer, você pode deixar o ar, que ele vai embora de 5 a 7 dias. Em casos simples de descolamento de retina, com rotura única ou superiores, o ar também pode ir bem. E se for usar gás, lembrar que o SF6 ele dura de 2 a 3 semanas, o C3F8 de 6 a 8, e que eles têm concentrações a serem diluídas. Se não coloca ele 100%, é necessário colocar ele numa concentração não expansiva. O óleo de silicone, a vantagem dele é que, às vezes, em casos mais complexos, ele dá uma estabilidade maior como um agente tamponante. A desvantagem é que você, com certeza, depois vai precisar fazer um outro procedimento para remover o óleo, a não ser que seja um caso muito grave, né? Aqui, só para ilustrar, um paciente fazendo uma injeção já removeu todas as esclerotomias e fazendo a injeção de gás, SF6. A mão direita está injetando aqui, e a mão esquerda é o que o pessoal chama de borracheiro, né? É só uma via de escape para trocar o ar pelo gás. Então, coloca a seringa, a agulha junto com um pouquinho de BSS numa seringa beta, enquanto injeta. O óleo de silicone é indicado em casos de trauma, em casos complexos de descolamento misto, em casos de descolamento em pacientes pediátricos, ou aqueles que têm muito PVR ou um descolamento crônico e recorrente.
Tem indicação clássica no paciente monocular, porque o gás atrapalha muito a visão, e o óleo de silicone ele consegue ter uma visão melhor já nos primeiros dias. Quando o paciente não consegue fazer posição de cabeça, ou quando ele vai precisar viajar de avião, que com gás ele tem a contraindicação, aí você pode colocar deve colocar o óleo de silicone. E aqui só para ilustrar um vídeo também, colocando óleo de silicone. A gente está com tempo? Eu só queria mostrar esse vídeo final, que é um resumão. Ele está no Retina Tips, é um dos vídeos que eu mais gosto do Retina Tips, que eu fiz esse step by step em 4 minutos de vídeo, e lá tem ilustrando, tem quase tudo isso que eu falei na aula, tá nesse vídeo, se alguém quiser depois ver um exemplo de uma incisão uniplanar. Aqui, enchendo a infusão, prendendo ela com o dedo e checando ela antes de abrir. Esse era um paciente já pseudofásico, mas um paciente jovem. Então, aqui com a resistência, para não deprimir muito o globo ocular, eu decidi trocar e fazer a biplanar na chandelier. A técnica bimanual, para fazer as esclerotomias e as posições que eu falei que eu normalmente gosto de usar. Isso não é uma regra, mas são locais que eu acho que facilita a cirurgia. No meio do quadrante nasal superior aqui e mais próximo ajustando o foco do Bion, fazendo a vitrectomia do core ali fazendo primeiro próximo dos trocáteres, né, para evitar rotura iatrogênica. Nesse caso, usando a triamcinolona para melhorar a visualização no descolamento da hialoide. A base vítrea usando corte alto e vácuo baixo, aumentando o vácuo quando você está numa área sobre identação escleral. A identação escleral te dá muita segurança na hora de fazer esse passo. Isso é legal, isso eu não falei na aula, mas quando tem rotura, um fundo muito rarefeito ou uma rotura que é muito pequenininha e você acha que vai perder ela depois da troca, marca ela com diatermia. É interessante marcar a rotura com diatermia antes de fazer a troca, porque daí você sabe onde que você tem que fazer o laser depois. A técnica injetando em uma bolha única o perfluor, para que o líquido subretiniano saia pela rotura. Aqui eu usei a Duobor. E aí ele estabilizando a retina, né, tirando um pouco da mobilidade, você consegue fazer a vitrectomia da base com vítreo condensado, tem a visualização da dupla linha, fazendo laser na rotura inferior. Nesse caso ela tinha uma látice também, eu estendi o laser um pouquinho para outra região. E aqui um esquema mostrando a troca, né? Quando a gente começa, tem perfluor no olho e liga a troca, o olho começa a injetar o ar que vai para cima, e o perfluor está embaixo, ele faz um sanduíche com o BSS. É justamente essa área central que você tem que remover primeiro. Por isso que eu falei, fica na interface do perfluor, toca onde está o perfluor e fica um pouquinho acima disso, para drenar todo o líquido primeiro. Você primeiro drena a rotura toda, depois tira todo esse líquido, deixando só ar e o perfluor, depois você remove o perfluor e deixa o olho cheio de ar. Que é bem ilustrativo de como é a troca fluido-ar. No final tinha uma visualização ruim, porque fez a troca e a lente estava condensada, fazendo uma capsulotomia, e você pode usar a soft tip mesmo para fazer um limpador de para-brisas, ou colocar uma bolinha, entorta uma agulhinha de insulina e coloca num visco, e aí entra com o visco elástico atrás da lente, injeta ele um pouquinho, faz uma bolha de metil atrás da lente, que é melhor até do que ficar raspando e limpando toda hora a condensação. No final, fazendo troca pela rotura. Nesse caso, ela infiltrou a hora que estava removendo. Não. Pronto. É isso, pessoal. Eu queria abrir para comentários de vocês, dúvidas, alguns insights que Paulo, Vasco, Camila tem para
lembrar e o que eu não discuti, o que faltou de recado aí que vocês recomendam. E rapidinho eu queria falar, ontem a gente abriu o Insight, para quem não conhece, é uma plataforma que eu acho fantástica, porque todos nós, a gente se forma com alguns gaps de conhecimento, né? Então, é uma plataforma muito legal que as pessoas, às vezes, montam cursos e aí, dependendo da dificuldade ou do gap de conhecimento de cada aluno, e de uma maneira bem tranquila, né? Porque é online, é uma coisa bem... Os cursos são de maneira bem formais. Você consegue conhecer o assunto. E a gente decidiu fazer um curso de lentes, de fixação de lentes, que começou a ser divulgado ontem. Vai ser um curso bem legal, que vai começar dia 3 de março. Serão 4 encontros de 1h30, discutindo 4 técnicas. Vai usar a fixação, fazendo a técnica de Kawit, para fixar uma lente de 3 peças. Eu tenho um modelo das lentes que a gente vai explicar tudo nesse modelo de olho em 3D. Deixa eu até mostrar ele aqui. Tirar a córnea, que a córnea só atrapalha as coisas, mas é um modelo que fica bem fácil, que a gente consegue desenhar e tem as lentes todas, ele abre, né? Então a gente consegue de uma maneira bem legal, bem didática, discutir o passo a passo. E aí a gente vai discutir Acryos e Goretex, vai discutir a lente artisan também, para fixação iriana ou retroiriana, e vai discutir a técnica de Yamane. São cirurgias que serão gravadas, elas já estão gravadas, na verdade, num modelinho que chama Simulai. Eu fui no centro cirúrgico e gravei o passo a passo, e a gente vai discutir o passo a passo de cada técnica. E também mostrando nesse modelo grande de olho de fixação. Queria agradecer o convite mais uma vez de vocês todos, agradecer a Fundação Antino Ventura, Hope e todos os amigos daí, que a gente possa se encontrar aí em breve, presencialmente. Excelente aula. Tem umas dúvidas aqui no chat, eu vou perguntar, tá bom? Certo. Tem uma dúvida de Leonardo perguntando se nos pacientes automíopes de 20 graus, por exemplo, você que vai se submeter à facectomia, se você recomendaria o laser 360 graus prévio. Fazer antes da cirurgia? Uhum. Eu não costumo fazer, deixa eu só entrar no Zoom aqui. Eu não costumo fazer, mas eu não... Porque eu acho que se for fazer um paciente, ele vai fazer vitrectomia ou só faco? A pergunta. Na pergunta aqui seria facectomia. Faco. Nesses pacientes depende muito de como é a periferia dele, né? Exato. Normalmente é um fundo rarefeito e aí eu só bloquearia áreas de fragilidade mesmo, se tivesse uma área, uma látice muito extensa ou com buracos atróficos. De maneira preventiva, sem ter nada, eu não recomendo fazer, não. Desde que ele opere e depois mantenha o acompanhamento, depois da cirurgia tem que dilatar e fazer todo o cuidado, depende da idade dele. Mas não é uma rotina que eu costumo recomendar. Olha, tinha também assim, uma discussão aqui, se você costuma fazer o laser 360 graus em DR hematogênico, mas aí você falou, né, que você costuma fazer quando tem múltiplas rupturas. Eu individualizo também. Eu não gosto de rotina de fazer laser 360 graus. Tem alguns cirurgiões que gostam de fazer em todos os casos, né? Hemorragia vítrea, buraco, membrana, qualquer cirurgia, fazer profilaticamente. É muito chato. Eu já tive caso de que você opera buraco de mácula, tá tudo bem, não teve nada, você olhou a base vítrea e depois aparece um descolamento. É muito frustrante, mas disso virar uma regra para você fazer em todos os pacientes, tem um estudo sobre isso e eles têm inclusive o número, o NNT, que é aquele número de pessoas que você teria que fazer laser para ter benefício em uma pessoa. E era um número gigantesco, eu não lembro o número exato do estudo, mas era um número gigantesco de pacientes que você precisaria tratar para ter benefício em alguém. Então, não é uma coisa que é recomendado fazer. Você costuma fazer, por exemplo, o laser 360 graus em casos que você provoca o DPV? Que eu fiz também não. Fiz a revisão da base vítrea e está tudo ok, não faço. Faço só na área da rotura, ou se não tiver nada, não faço nada. Muito bom, Felipe, excelente a aula. Acho que está bem rica assim, de informações, né? Assim, em relação à anestesia que você começou falando, né? Acho que uma coisa importante
é aquele cuidado que a gente deve ter com evitar uma neuropatia óptica isquêmica, né, do paciente. Às vezes o anestesista fica muito preocupado em controlar a pressão arterial do paciente, e às vezes controla excessivamente, a pressão fica baixa. E a gente sabe que na vitrectomia existe alguns momentos em que a gente injeta o PFC ou injeta alguma coisa e aumenta a pressão intraocular. E aí esse desbalanço entre a pressão intraocular e a pressão arterial do paciente, e o paciente desenvolve um nervo óptico pálido. Sua cirurgia está perfeita e no pós-operatório ele desenvolve uma atrofia óptica, e às vezes é por conta de um controle excessivo da pressão arterial e um aumento da pressão, né, intraocular. Então, só um controle nesse sentido, né, do paciente. Um outro ponto, assim, você tem usado que sistema de gravação desses seus vídeos tão bons no Retina Tips? Qual é o sistema que você tem usado para gravar suas cirurgias? Eu tinha antigamente uma câmera da Nikon que não me dava uma qualidade que eu gostava dos vídeos. Eu achava complexo tirar os vídeos dela para passar para o computador. E aí, há uns anos atrás, a gente comprou uma GoPro que é modificada. Ela é vendida por uma empresa canadense que chama Backbone. Se você digitar Backbone, depois eu posso colocar aí no bate-papo, GoPro Modify, alguma coisa assim, ele vai aparecer no Google. Eles tiram não é a GoPro com a lente dela, eles removem a lente original e colocam ela num sisteminha que você só acopla, só gira ela no C-mount do microscópio, né? C-mount, a maioria dos microscópios é um adaptador C-mount. E aí você coloca ali tem o carona, tem o seu microscópio principal e tem o cachimbo ali do lado. Você só acopla ali. É legal que ela tem controle de voz. Você coloca GoPro, começa a gravar. Ela começa sozinha. Você não quer deixar o vídeo muito longo, né? Você tá esperando a instrumentadora pegar alguma coisa. GoPro, pare de gravar. Ela para. E dá uma qualidade boa também de gravação. Bem, bem tranquilo. E, Felipe, o que é que você tem achado do Ngenuity? Você tem feito cirurgia no Ngenuity? Eu, particularmente, prefiro realmente ainda o sistema de microscópio com o Bio, né? Minha cirurgia de mácula, eu geralmente uso a lente de contato, ainda prefiro a imagem da lente de contato para a cirurgia de mácula, mas uso o Bio para a maior parte da cirurgia de retina, né? Mas você tem usado o Ngenuity, o que você tem achado desse sistema? Eu usei algumas vezes, mas ele não é da rotina nossa, a gente não usa o Ngenuity na clínica, né? E eu achei fantástico, eu acho que veio para ficar, é um sistema legal. Para ensino é sensacional, porque a pessoa consegue ver exatamente o que o cirurgião está vendo. Eu estranhei quando usei no começo para o segmento anterior, porque ele tem um leve delay que realmente estranha no começo, logo acostuma também. E eu estranhei mais para fazer sutura escleral, passar faixa, do que na vitrectomia. Desde a primeira vez que eu usei, eu não tive dificuldade. Você até esquece que você está usando um sistema diferente ali no meio da cirurgia. Acho que ele ainda vai evoluir, né? Eu acho que um potencial que ele ainda não tem é evitar os corantes. Eu acho que através de filtros, na própria imagem, você deve ter tecnologia para você conseguir evitar corante em alguma situação. Mas não é minha rotina diária ainda. Mas eu acho bem legal, acho que a ideia é muito boa. Eu vou interromper aqui, porque eu acho que quem veio para ficar foi o Retina Tips, viu, Felipe? Vocês arrasam, um beijo em Ju, que eu sei que ela está aí, já até me deu dicas no chat. E aí eu tenho uma dúvida, na verdade eu queria suas dicas para remoção de PVR sub. Se você tiver alguma dica, alguma coisa que você faz de diferente para facilitar a vida dos fellows. Eu acho que primeiro, né, você pode, em alguns casos, PVR sub, usar o perfluor para ver onde está o ponto de tensão, porque isso facilita saber onde a retina está aplanando e onde que ela não vai aplanar. E às vezes, em alguns casos, você consegue ver ele só nessa situação, né? Tem alguns que são discretos. Para aquelas traves que são grandes, o que eu costumo fazer é usar o endocautério no meio da trave
escolho o local que eu quero fazer e faço a endocauterização naquele local. Isso já afina a retina naquele local e eu vou com uma pinça e pesco ele bem em cima do local que eu cauterizei e fazendo uma tração bem leve para não gerar uma tração exagerada na periferia. Você vai tentando que ele quebre e que você consiga remover, né? Às vezes tem gente que até enrola ele um pouquinho, como se fosse um macarrão mesmo, você consegue quebrar. Quando está gerando muita tração na periferia e aumenta o risco, você pode de repente só quebrar ele no meio, só cortar ele, só tirar a trave que não está deixando a retina assentar. Se você não está conseguindo remover ou está sendo muito traumático a remoção dele, só desconecte um do outro, que isso já ajuda bastante também. Eu acho que tem mais uma pergunta, Michele, de Vasquinho. Você viu aí? Tem sim. O Felipe, Oi. Vasco perguntou aqui, quanto de fluido sub, quando acontece de ficar ali no polo posterior, né, represado, você aceita deixar após a troca fluido-ar no DR hematogênico? Isso depende. No geral, ele não é grande problema, dependendo da posição que ele está, né? Quando você vai colocar gás, às vezes o fluido sub, vamos supor, você tentou colar na troca, secou a rotura sua, e aí você viu que sobrou líquido, mas o líquido está só lá embaixo. E você conseguiu já fazer o laser na periferia, está tudo tranquilo para você terminar a cirurgia. E às vezes você decide colocar gás. É um caso tranquilo, rotura única superior. Dependendo da quantidade de fluido que tem lá, o gás pode trazer um pouquinho desse líquido para a região da mácula, e às vezes a mácula cola, mas ela cola com a fóvea num lugar diferente. Isso acontece, às vezes, de ter dobra na retina, às vezes dá um descolamento na mácula, isso dá um desconforto grande para o paciente no pós-operatório. Tem que lembrar que isso existe, tem que pensar bem na quantidade que vai ter. Se possível, se for só no polo posterior e for pouco, tudo bem. Muda a posição de cabeça do paciente, deixa ele bem de face down, porque daí ele não vai empurrar esse líquido de maneira irregular. Se ele está reto, né, o ar vai empurrar o líquido para a mácula. Mas, de repente, se deixar ele de face down, ele vai ficar empurrando para fora da mácula. E evita essas pregas, evita esse deslocamento. Ou se o fluido subretiniano estiver numa área nasal, você pode fazer uma pequena retinotomia, vai antes com o endocautério, marca aquele local, vai com uma soft tip e pode até no passivo mesmo, sem aspirar, e drena devagarinho aquele fluido que sobrou lá embaixo. Mas aí varia muito da quantidade. Entendi, Felipe. Tem uma outra pergunta de Tâmara, abordando sobre a drenagem do DC hemorrágico. Ela perguntando, foi feita a que distância do limbo? Aquela cirurgia que Juliana operou, a gente fez a drenagem. Isso. Você tem que tentar, pelo ultrassom, delimitar a área do bolsão que tá e tentar fazer na área de maior volume do bolsão, né? Não tem uma regra muito fácil. Entendi. Naquele caso do vídeo, a média especificamente. 7, 8 milímetros, eu acho que eles fazem. Isso, 7, 8 milímetros do limbo. Mais ou menos do limbo. A gente tem 2 vídeos no TIPS, tem um do Flávio Rezende que está bem ilustrativo também, que ele faz a drenagem diferente, ele não faz com aquelas aberturas grandes do vídeo que eu mostrei, ele faz colocando um esclerótomo, e é um vídeo bem legal de drenagem também, tá bem, tem algumas ilustrações nele. Entendi. A Angelina respondeu aqui, 6 a 8 milímetros. Essa cirurgia a gente operou junto. O paciente que o cara operou, a gente estava... Era um caso bem drástico, né? Ainda bem que é muito raro. Era um caso de kissing, aquele? Sim, show de horrores, como o Juliano escreveu aqui. Complicação de faco. E aí, kissing, um paciente com muita dor, kissing, aí tem que operar. Você tem que esperar o coágulo se desfazer, né? Às vezes você não pode operar logo de cara. Para ter a drenagem correta, né? Pra não drenar e ter só o coágulo. Olha, a aula foi tão didática que tem gente de córnea que já está se sentindo apta para fazer a vitrectomia. Legal.
Eu acho Mais legal alguma pergunta, gente? também, porque na minha residência eu não acompanhei muito as cirurgias de retina e eu não sabia, durante a residência, todo esse detalhes desse passo a passo ou o raciocínio que envolve. E talvez se eu tivesse tido aulas desse tipo durante a residência, eu nunca tive dúvida de fazer retina, mas aí eu não teria mesmo. Não, sem dúvida. Dificilmente alguém Legal. explica exatamente assim, né? Passo a passo, os detalhes, assim, as nuances que às vezes a gente só vai aprendendo de fato fazendo, né? Eu queria só interromper a última vez para falar isso. Felipe, eu, na verdade, acho que falta muito isso na residência para estimular. Você falou um ponto-chave. Muitas pessoas têm até medo da retina, aquela coisa, não pode mergulhar, aquela coisa. Quando você entende que você consegue resolver esses casos, né, operando a retina, enfim, entendendo o passo a passo, facilita muito e cria menos traumas, né? Meu pai já fala muito isso, assim, se você evitar traumas, você tem uma carreira muito mais tranquila, de aprendizado e tudo mais. Então, parabéns aí, você tem feito história, você e Ju, mais uma vez, parabéns. Continuem fazendo os vídeos de vocês, eu adoro, eu sempre aprendo uma dicasinha. Acho vocês fantásticos em tudo, vocês são brilhantes e mais essa aí. Muito sucesso. Obrigado, Camila. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Se alguém quiser perguntar, fica à vontade também, ou no próprio canal, ou pega meu contato com Camila, com o Vasco aí, quiser tirar alguma dúvida depois no WhatsApp, alguma coisa que lembrou, que não ficou claro, fiquem à vontade, pessoal. Felipe, excelente aula. Uma didática, assim, incrível. Faço minhas as palavras de Camila, foi excelente. Uma honra pra gente. É isso aí, Felipe. Continue aí com o seu canal, né? Que está dando muitas dicas aí para todos nós, né? E eu acho que, além de você ser um excelente cirurgião, né? Você tem essa veia aí de ensinar, né? E engrandece provavelmente o local onde você trabalha, né? A capacidade que você deve ter de não só ter a informação, mas saber passar a informação, né, para a gente, né, e para seus alunos aí da residência, né, e que é uma coisa extremamente honrosa, né, esse tipo de qualidade, né. Então, muito obrigado pelo seu canal, né, o Retina Tips, e pela sua aula de hoje, e muito sucesso aí na sua carreira, que eu tenho certeza que vai ser brilhante, né. Obrigado, Paulo. Valeu, Felipe. O Tips nasceu um pouco disso mesmo, né? Eu e Ju, quando voltamos para Salvador, a gente não tinha mais contato com fellow, não tinha contato com residente direto logo de cara, e a gente sempre gostou dessa área de ensino toda, e a ideia até do nome, né, de Tips, tem a ver com isso mesmo. É aquela dica que eu tentava passar quando eu estava orientando alguém durante a cirurgia. Logo o canal cresceu começou a crescer muito em seguidores de fora, e aí eu senti necessidade, já no segundo vídeo eu já fiz em inglês. Algumas pessoas recomendaram fazer por causa do alcance, e aí limita um pouquinho a questão da língua, a maneira que você passa as dicas, mas é uma coisa que eu adoro fazer, é uma coisa que é um hobby, não é só uma coisa da minha profissão, não é uma coisa que eu gosto de fazer mesmo. Ótimo, então. Parabéns, Felipe. E muito obrigado aí pelas suas dicas, né? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Um abraço. Nos encontramos aí nos congressos. Um beijo grande para a Júlia. Obrigado aí, meu amigo. Um Até beijo. mais. Boa noite, pessoal. Até logo. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima.